Oi, gente. Estou aqui hoje especialmente para um papo delicioso com Adelino Sassi, diretor administrativo da ViaCred, que tem muito para contar para a gente, muito para explorar em relação à experiência real dele em conduzir, hoje com outros parceiros, conduzir o sucesso, né, que a ViaCred hoje realiza e, principalmente, o impacto que a ViaCred gera hoje nas comunidades onde ela está localizada. Adelino, muito obrigada. A gente estava reforçando o quanto que é sempre uma delícia a gente se encontrar, o quanto que esses espaços de troca, esses espaços onde a gente se alimenta, né, de realidade, né? E a gente consegue trazer essa realidade para emocionar e para impulsionar mais ainda realização e execução dos nossos desafios, o quanto que isso é valioso. Então, muito obrigada, eu tenho muito orgulho, né, em ter a ViaCred parceira do Instituto Fenasbac, você, nosso parceiro, né, e amigo especial. Então, muito obrigada por atender ao nosso convite para estar conosco no IF Talks, que faz parte da plataforma da IF Academy, que é, na verdade, uma grande plataforma onde nós vamos depositar, né, a experiência de vários gestores, vários executivos que fazem a diferença hoje no cooperativismo financeiro. E lógico que você tinha que ser o abre-alas desse nosso papo para nos contar como que isso tem acontecido no seu dia a dia, como que vocês têm conduzido a ViaCred para não só atingir os resultados, né, numéricos que ela atinge, lógico que isso é bastante relevante, mas para viver o propósito, entregar impactos coletivos, né, e tudo isso que é o interesse genuíno da ViaCred. Então, muito obrigado, bem-vindo, e eu queria que você se apresentasse, desse um oi para todo mundo, por favor. Olha, acho que nós dois nos conhecemos e eu também só conheço o Instituto Fenasbac faz um ano. E eu já estou apaixonado por essa forma como vocês lidam com o conhecimento, a forma como vocês constroem conhecimento. Então, gratidão em primeiro lugar por a gente por estar aqui, né? Só isso já me deixa bastante feliz e animado, né? Porque para mim a gente constrói conhecimento com pessoas, com outros conhecimentos, e isso vai se multiplicando e vai gerando um aprendizado pleno e fazendo as pessoas realmente poderem terem plenitude no saber e no fazer do dia a dia. Bom, meu nome é Adelino Sassi, estou diretor administrativo da ViaCred, né? Hoje estamos aí com mais de 650 mil cooperados, mas eu comecei há 37 anos atrás, Lucila. Não tinha 10 mil cooperados nessa cooperativa, e isso foi até mais ou menos os 50 anos de história dela, com 10 mil cooperados atendendo só colaboradores da companhia Hering, né? Hoje tem até algumas notícias a respeito da Hering sendo vendida ou fazendo novas parcerias. Uhum. E lá nós aprendemos muito do que é ser cooperativa, do que é fazer esse processo realmente de fazer essa inclusão. Sou apaixonado por esse jeito de fazer as coisas colaborativas, fazer junto. Então, sempre, quando tem pessoas, eu tento enfiar o pezinho ali junto para também poder aprender com as pessoas, muitas vezes só ficando quietinho, realmente escutando. Então, prazer estar aqui com você. Obrigado também por essa oportunidade. Bacana, bacana, Adelino, obrigada. 70 anos de ViaCred, sendo que quase 40, você de cabeça nessa história, de cabeça dedicado, com essa paixão, agregando, acredito, num dos principais pontos que o mundo, que o Brasil precisa, né? A gente conseguir colocar a pessoa no centro da importância e, a partir daí, a gente vai, né, construindo e entregando esse valor.
Essa história da Viacred que começou lá em 51, conta pra gente como é que foi esse começo e como é que a Viacred te fisgou e trouxe você para esse jogo e que você hoje, depois de 40 anos, continua com esse frescor, com essa paixão viva que a gente consegue perceber no seu olhar. A criação da cooperativa de crédito, lá em 1951, foi um desejo do então diretor da companhia aérea, o executivo principal, seu Ingo Hering. Ele disse, olha, a gente precisa ajudar os nossos funcionários a poderem realizar seus sonhos. E naquele tempo, hoje para nós talvez pareça até meio estranho, mas assim, era comprar vaca de leite, para ter leite na mesa da família, para ter comida na mesa, né? Então, comprar vaca de leite era um dos objetivos daquele tempo, de 1951. Comprar bicicleta, principal meio de transporte do trabalhador, né, já urbano naquele tempo. Apesar de alguns ainda trabalharem lá no rural, né, porque a vaca fazia parte desse contexto, mas a bicicleta era o principal meio de chegar aí no trabalho e participar dessa realização. A máquina de costura, Lucila, era a forma de vestir a família. Então, se comprava a fazenda, como eu conheci desde criança, a mãe, normalmente a mãe, o avó, costuravam as roupas da família. E o grande sonho, que ainda é o sonho de muitos hoje em dia, que era comprar a casa própria. Então, são os 4 pilares sobre os quais a cooperativa se construiu. Isso foi esse movimento, né, da indústria comprometida com o trabalhador. Depois de um tempo, a cooperativa de crédito passou a fazer os pagamentos do salário dos funcionários da Hering. Foi onde a Hering colocava uma filial, a cooperativa também ia junto, dava um jeito de poder fazer o crédito para aquelas pessoas. E só lá pelos anos 80, 90, ela começou também a viabilizar a poupança para essas pessoas. No começo era meio que a indústria colocava o recurso para depois emprestar, para aquele recurso então ir se movimentando entre os funcionários, né? E tinha um pouco de depósito à vista que já era permitido, mas poupança não era permitido. E nem era poupança aquela que nós conhecemos, né? Eram modelos de poupança ainda tipo CDI, né? E coisas títulos que não é a poupança tradicional que a gente conhece do dia a dia. Essa agora nós também podemos fazer a partir dessas últimos ajustes na legislação. E aí isso foi caminhando. Os primeiros 50 anos foram para atender esses funcionários da Hering. E isso foi, então, a Hering entrou em crise nos anos 90, com a abertura do mercado realizado naquele tempo, né? Então, o que foi muito importante para o Brasil foi impactante de maneira bastante difícil para a companhia Hering. Ela chegou assim a passar por momentos muito difíceis nos anos 90, início dos anos 2000. Hoje em dia se recuperou, graças a Deus. Mas isso também fez, né, um pontapé na bunda, também põe a pessoa para frente, né? E no caso da cooperativa também a Hering disse assim, ó, ou vocês vão encolher junto conosco ou vocês vão achar um novo jeito de fazer os seus negócios. E aí a gente, primeiro passo, né, passou a manter aqueles funcionários que eram desligados da Hering, manter eles como cooperados. Até ali não era permitido, o estatuto não permitia. E aí a gente foi, dentro das conexões da cooperativa dentro da comunidade, começando a admitir pessoas da comunidade, trazendo ela para perto. E com isso a gente foi fazendo os planejamentos estratégicos que tinham na sua essência coisas especiais, assim. Cuidar das pessoas, olhar para pessoas, sempre olhar para a comunidade, como é que ajuda a comunidade. E foi naquele momento que a gente se preocupou com 2 coisas especialmente, Lucila. Então, isso faz 20 anos, né? E aí eu começo contando a história de crescimento da cooperativa. Ali a gente se preocupou, em primeiro lugar, como é que a gente mantém a essência do cooperativismo? Como é que as pessoas vão perceber que isso aqui não é uma instituição financeira qualquer, né? A lei até nos proíbe de chamarmos isso de banco, então isso inclusive nos ajudou e continua ajudando hoje em dia muito, né? Nós somos uma cooperativa, a gente faz questão de ser chamado de cooperativa. E para isso nós criamos aí uma série de programas de educação e desenvolvimento cooperado e também, naquele momento, a gente começou a fazer assembleias, pré-assembleias, falando com as pessoas e dizendo, olha, você está numa cooperativa, vem aqui, decide as coisas a respeito da sua cooperativa. Conheça as contas,
conheça como é que a gente vai distribuir a sobra, saiba, nos ajude a construir os planos do ano que vem, vamos nos conectando nesse processo. E aí foi uma evolução, sabe? Porque a cooperativa começou a entregar preço, que é um dos diretrizes hoje em dia ainda da cooperativa, entregar preço mesmo, porque isso está desde a origem do cooperativismo, lá em 1844, né? Entregar preço para as pessoas, para os cooperados, e se envolver com a comunidade, entregando educação, entregando coisas que tenham sentido para as pessoas. Então, nós somos uma cooperativa, Lucila, de inclusão. A gente sempre teve, essa palavra de inclusão sempre esteve conosco, sempre do assalariado, do que não tem como comprovar renda. Nós sabemos fazer crédito para quem não tem como comprovar renda, desde sempre, né? Claro, primeiro os funcionários a gente já tinha a fonte de renda deles, né? Era a Ering, né? Ou as empresas do Grupo Ering. Mas aí depois, quando a gente foi indo para a comunidade, a gente descobriu muito como é que faz isso. E isso nos levou a ser do tamanho que a gente é hoje, né? A cooperativa hoje é uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Em número de cooperados é a maior, né? Mas não, o que importa mesmo realmente a gente não perder a essência do que é ser cooperativa. A instituição financeira, a gente atrás tem uma instituição financeira, mas na frente sempre uma cooperativa. Sempre uma cooperativa. Então, sempre essa é a linha. E é isso que me conecta a esse negócio. É isso que me faz dizer... Talvez no começo, quando eu vim trabalhar na cooperativa, talvez não, com certeza. Era só um emprego, né? Porque eu era estafeta, Lucila. Hoje em dia, chique seria chamar de office boy, mas era aquele leva e traz, né? Leva um papel ali. Então, naquele tempo, era só um trabalho. Hoje em dia, é paixão, é entrega. Então, é mais ou menos isso que me conecta à cooperativa e também que conta boa parte da história da cooperativa até aqui. Muito, muito legal, Adelino. Você trouxe alguns pontos que me faz revisitar, né, o nascedouro da ViaCred. Sem dúvida nenhuma, quando a ViaCred nasce, há 70 anos, né, algumas coisas estavam muito presentes, como você colocou, a inclusão, né, o sentimento de resolver o problema de um grupo, né, de pessoas, o comprometimento, a coragem, absolutamente muita coragem para se jogar nessa, crenças compartilhadas. Então, são pontos que fizeram parte do nascedouro da ViaCred, mas, sem dúvida nenhuma, continuam sendo parte, né? Continuam fazendo parte. E a gente saca essa consistência de vocês de uma forma muito genuína, de uma forma muito clara, né? Não só a fala de vocês, ela está sempre resgatando esses pontos essenciais de ser cooperativa, mas como também as atitudes. Sem dúvida nenhuma, todo esse crescimento, né, como você colocou, que coloca a ViaCred como a maior em número de associados do Brasil, ela é absolutamente um reflexo de tudo isso, de toda essa consistência, né? E essa essência dentro. Quando a gente pensa em marcos históricos, né? Quando a gente pensa em movimentos, sem dúvida nenhuma, são movimentos onde a coragem, a crença compartilhada, o comprometimento, né? E a vontade realmente de entregar valor para as pessoas e fomentar a comunidade, elas se destacam, né? Elas estão presentes, principalmente nos movimentos de ou evolução ou de transformação. Dentro desse cenário, como é que vocês começaram a sacar que um modelo de gestão, que é a gestão por propósito, dava match com a ViaCred? Como é que vocês começaram a perceber, né, isso e começaram a praticar gestão de propósito? Como é que foi isso para evidenciar mais esses pontos? Eu preciso contar um pouquinho antes, assim, porque desde que ela resolveu fazer esse crescimento lá, a gente começou a executar os planejamentos estratégicos, a gente tradicionalmente faz aqueles BSC, meta, objetivo e tudo mais. Então, a gente cresceu mesmo nessa linha, assim, estabelecendo meta de crescimento de 30%, crescemos, Lucila, quase que historicamente 30% ao ano, e nas crises a gente sempre cresceu muito mais que esses 30%. Né? Então,
crise de 2008, 2009, a cooperativa que crescia aí 30, quase cresceu 50, porque sempre é com ações contracíclicas. Quando o mercado está indo para lá, nós vamos para o outro lado. Sempre na direção das pessoas, sempre tentando resolver os problemas das pessoas. E esse movimento de estabelecer planejamento estratégico, metas, objetivos, ele foi muito importante para esse crescimento da cooperativa, né? Orçamentos bem estabelecidos, no detalhe, na minúcia. Então, isso sempre fez com que a gente conseguisse fazer um crescimento muito consistente. Mas quando chegaram aí os anos 2015, 2016, com as crises que estavam se instalando novamente aí no Brasil, e aí nós tínhamos, e aí a dúvida a respeito do... A cooperativa estava estagnando, assim, há 3 anos, assim, meio que num crescimento menor. Entravam 40 mil cooperados por ano, a gente sempre crescia o número de cooperados, né? Entravam 15% a mais o número de cooperados, antes até um pouco mais, né? 20 e poucos por cento. E isso estava caindo anualmente. E chegando aí a menos de 10% no ano de 2016 e tudo mais. E nós estávamos começando a perder colaboradores, especialmente lideranças, e dizendo assim, estou estafado, não aguento mais, está difícil. Eu disse, mas daí é nós refletindo assim, será que o que nós estamos perdendo, né? O que a gente não está entendendo nesse processo? Como é que as pessoas estão dizendo que aqui não é bom para trabalhar, né? Mesmo tendo uma pesquisa de clima com notas aí até boas, não muito altas, mas boas, acima da média, nos certificando na pesquisa de clima e tudo mais, mas a gente via que tinha um clima pesado. E aí nós fomos buscar, tá, o que nós não estamos entendendo, onde vamos, né, o que vamos fazer, e aí descobrimos aí umas coisas novas, né? Fomos na HSM, ouvi algumas palestras lá, fomos em outros eventos da BRH Nacional, né? Vimos também mais algumas falas lá e disse, que negócio é esse de gestão por propósito? No começo a gente fica muito desconfiado daquilo, sabe? Bem desconfiado mesmo. Isso aí era andaram fumando, isso aí não dá certo, não. Né? Então, mas claro, a gente estava muito incomodado com o que estava acontecendo. Nós somos uma cooperativa e no cooperativismo isso não pode ser assim. A gente não pode empurrar um produto para o cooperado, porque com esse jogo de metas, nós estávamos percebendo que a gente vendia 100 seguros e perdia 50. Então, então não foi vendido o seguro, isso não foi empurrado, né? Estou usando só esse produto como exemplo para mostrar o quanto a gente estava incomodado com tudo isso. Vende um consórcio, cancela, vende um e cancela outro, né? Não, isso não está certo. E o colaborador naquele nível de estresse. Então, vamos atrás disso. E aí, testamos algumas coisas, não deu muito certo, e aí a gente começou a se aprofundar. Começamos a construir e com a liderança, só com a liderança no começo, um planejamento estratégico agora com a participação de todas as lideranças, conselho de administração e todas as lideranças. Eu posso confessar para você que eles ficaram muito incomodados, porque eles disseram, não, isso aí é só um negocinho para passar mel na nossa boca, porque daqui a pouco vem a meta de volta, né? Mas a gente não desistiu, a gente foi em frente. E depois de 4 meses fazendo esse trabalho com a liderança, com a participação do conselho de administração, a gente chamou todos os colaboradores para uma convenção, que a gente chamou de convenção. E na reunião com esses colaboradores, a gente disse, gente, nós estamos agora querendo a ajuda de vocês para a gente construir o futuro da cooperativa. Teve até vaia durante a convenção. Teve coisas que a gente falou e disse e que as pessoas vaiaram porque realmente elas tinham razão em vaiar. Isso não estava conectado, essas coisas. E isso foi muito importante, porque quebrou e começou a construir um novo elo de confiança e de que a cooperativa realmente estava retomando as suas origens, porque antes nós não éramos assim. Os últimos anos é que nós estávamos deixando desse jeito, assim, né? Que a gente estava meio contratando muita gente de mercado, e esse mercado, então, não dizia, não, meta, venda, e não sei o quê. Então, isso estava nos incomodando e também nos atrapalhando muito. E nós tivemos muita dificuldade no começo, porque fazer o modelo de gestão de propósito, primeiro eu tenho que acreditar contra o líder, né, de que isso é possível. E a gente foi entendendo, foi acreditando, e as pessoas também foram acreditando naquilo que a gente estava propondo. Algumas pessoas
realmente não se encaixa nesse modelo, então a gente perdeu com as pessoas até, confesso aqui, mas no primeiro ano ainda tinha muita essa desconfiança, mas as pessoas começaram a perceber que a gente estava realmente falando sério, né? De que ainda tínhamos um orçamento bastante rigoroso, mas a gente dizia assim, não, se não chegar, não faz mal, não tem problema. E a gente conseguiu, então, começar a fazer um primeiro movimento nessa direção. E aí a gente foi executando tudo que os colaboradores pediram para executar. Claro, como todo mundo participou, o planejamento estratégico não tinha aquela visão de 5 anos mais. A tudo que eles planejaram, a gente percebeu que era meio que para resolver aquelas angústias que eles viam no dia a dia. Então, aquilo tudo que eles planejaram, os colaboradores planejaram junto conosco, e naquela vez nós já chamamos também 1.300 cooperados para participar. Foi muito interessante trazer muitos cooperados para participação. É que é 1.300 porque cada colaborador tinha que pelo menos entrevistar uma pessoa. E eram mais ou menos 1.300. Então, tinha essa conexão ali com o colaborador e cooperado. Eu acho que no final até foram mais cooperados, mas a gente mesmo faz essa conta assim, né? E aí a gente foi executando aquilo, e daí, praticamente em um ano e pouquinho, a gente executou todo o planejamento que tinha sido feito. E eles perceberam que a gente fez exatamente aquilo que eles construíram. Aí construímos um novo planejamento, de novo daí com mais participação ainda da liderança, e eles começaram a acreditar que era possível. E eles conseguiram já fazer um planejamento de 3 anos, com um olhar um pouco mais além, com metas um pouco mais estratégicas, um tático um pouquinho mais com um olhar ampliado. O colaborador acreditando, ele entrevistaram 4.000 cooperados, então, não, sabe? Então, eles já conseguiram dizer, não, então vale a pena, eu vou perguntar para mais gente, né? E esse entrevistar o cooperado foi, assim, um negócio especial. E com isso, as pessoas começaram a acreditar. E aí, elas começaram a estabelecer objetivos que a gente chama, assim, de estrelas guias. Então, nós não temos mais meta, desde aquele movimento. A cooperativa não tem mais meta para o dia a dia, para nenhum produto, para nada. Nós temos algumas estrelas guias que dizem assim, olha, nós queremos até o final desse ano de 2021, naquela época eles disseram dessa forma, chegar a 800.000 cooperados. Normalmente nós chegaríamos a 650.000 cooperados no final desse ano. Veja, nós já estamos agora em 670.000 cooperados, já ultrapassamos. Ainda estamos com vários meses pela frente até o final do ano, e 8 ainda pela frente. Então, acreditamos que vão chegar perto de 750.000, porque rompemos modelos mentais. Então, aquela coisa da meta, as pessoas soltaram, né? Então, aquilo que antes seria um objetivo, a meta estava nos limitando e estava nos estressando. Então, e o propósito é incluir as pessoas, levar as soluções financeiras para as pessoas e de maneira a atender a necessidade daquela pessoa. Então, os produtos naturalmente acabam sendo oferecidos, porque as pessoas têm necessidade de seguro, as pessoas têm necessidade de ter uma poupança, têm necessidade de um crédito, elas têm necessidade de um consórcio, e cada pessoa tem um perfil diferente. E escutar a pessoa que ela realmente está querendo te dizer foi o segredo. Eu estou me arrepiando enquanto eu falo aqui, sabe, Lucila? De falar disso e da forma como os colaboradores estão encarando essa mudança. Então, o crescimento, aquilo que antes, de novo, estava já sendo previsto, só crescer 7% do número de recuperados, isso está modificando e nós já estamos agora em 18% no crescimento de número de cooperados no período de 12 meses. Então, olha a mudança que aconteceu. E isso não quer dizer que a gente está fazendo menos produtos e serviços, a gente está fazendo mais. E outra coisa, durante esse período de crescimento e de mudança, a gente praticamente não alterou de número de colaboradores, tá? A gente estava lá com 1.500 em 2017, agora estamos em 1.700. E nós fizemos um movimento novo esse ano, com o apoio dos colaboradores, para fazer um movimento totalmente novo. Estamos em nova área de atuação, que nem estava previsto. Então, por quê? E se percebeu essas oportunidades e eles mesmos construíram essas soluções. Então, o estresse diminuiu, a pesquisa de clima foi a 95, o indicador, os índices de processo melhoraram muito, aquilo que é a questão da perda operacional diminuiu para
se era 100, está em 30. Porque é diferente. As pessoas estão encarando alguma... sei lá, tem outra coisa acontecendo aqui que às vezes a gente fica olhando para isso e fica se perguntando se a gente não está vivendo um sonho, né? Mas é um sonho, por isso, nós estamos em 2021, né? Começamos em 2017. Então, esse é o movimento que está acontecendo. E acreditar, né, de que é possível. Então, hoje em dia eu não tenho mais, nosso orçamento hoje é um orçamento, aquele orçamento que levava 3 meses para fazer e envolvia muita gente, a gente não faz mais. A gente tem um orçamento que a gente constrói só para ter um direcionador, porque tem um monte de gente que pede orçamento para a gente, né? Cooperativa central, todo mundo quer saber que estrutura que precisa ter. Então, a gente tem um orçamento ali e um funcionário em 3 dias mais ou menos monta. Porque o que a equipe discute lá, e tem um tempo para isso, como é que eu vou acrescentar mais valor na vida do cooperado para o ano seguinte? Então, tem esse processo, sim, que a gente substituiu por outro processo. E por isso que esse ano a gente está contratando mais gente, porque a gente achou novos jeitos e novas coisas para fazer e para envolver as pessoas. Então, meta não temos mais. Temos um plano de participação de resultado que tinha absurdo 18 indicadores. Agora nós estamos com 6 e planejando como é que a gente chega em 3. Sabe? Mas não são mais aquela coisa, se não chegar, não tem participação nos resultados, né? Tem todo um outro viés, uma outra coisa um pouco mais, bem mais acolhedora e um crescimento muito maior. Né? Se daí alguém tem dúvida ainda, o crescimento, o resultado da cooperativa tem sido assim muito melhor e maior do que estava antes de 2017. Maravilhoso. Quando você traz esse seu relato desses 4 anos, né? 4 anos desse ciclo, dessa briga, dessa luta, que começa absolutamente numa tomada de consciência, numa coragem de olhar para as dores, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo para a gente ter muito esforço concentrado em realização de números e números que não se sustentam, né? E equipes que não se sustentam também. Então, sem dúvida nenhuma, começou no incômodo, na humildade, na coragem de olhar para os problemas, né? Para onde nós estamos com oportunidade de melhorar e encarar isso, mexer na ferida e realmente começar um movimento de mudança, né? De transformação. Pelo que eu entendi, um desses movimentos, lógico, né? Tem a base na inclusão, quer dizer, vocês trouxeram as pessoas, não só os times, mas como os cooperados para esse jogo, né? Esse jogo de conversar, escutar, decidir de forma colaborativa, e sem dúvida isso tudo fez toda a diferença, né? Nesse movimento, onde as pessoas se sentem realmente pertencentes, elas conseguem enxergar muito além de uma missão ou de uma tarefa que elas realizam, né? Elas começam a enxergar de uma forma mais ampla o que elas fazem, elas conseguem se engajar, né? Engajamento é a conexão emocional com as coisas. Para eu conseguir me conectar emocionalmente, tem que ser uma coisa que me convença, né? Que me mobilize para isso. Dentro disso, como é que hoje, já com essa experiência de evolução e de transformação desses últimos anos, como é que hoje, agora olhando um pouquinho para o mercado, né, um mercado absolutamente em transformação digital e em transformações múltiplas, principalmente do segmento financeiro, como é que vocês acompanham essas transformações e como é que vocês mantêm as equipes atualizadas? Como é que a parte ainda, né, de inclusão, de participação, de construção coletiva hoje funciona, principalmente encarando hoje toda a transformação digital que está rolando? Esse continua, quase assim um exercício de como é que sempre se fala de comunicação nas organizações, né? O dia que tiver uma organização que disser, não, a comunicação aqui na empresa está funcionando 100%. Mas é um exercício permanente esse de evoluir em trazer as pessoas para perto, para elas ajudarem nesse movimento. Eu vou trazer assim um exemplo do que aconteceu durante a pandemia que vai ilustrar também um pouquinho
daquilo, como é que a gente faz esse movimento. Quando as pessoas estão conectadas do jeito que elas estão se percebendo conectadas com a cooperativa, né? Durante a pandemia, nós entramos em parafuso como qualquer organização, né? Os primeiros 15 dias foi assim, a gente ficou meio atônito, sem saber exatamente o que fazer, o que deixar de fazer, porque eu não me lembro de ter vivenciado alguma coisa assim na história, ou de ter algum registro mais recente de como é que as organizações se viraram com isso. Mas quando a gente conseguiu dizer, não, com a diretoria, com a escutatória que ela fez com relação ao que o cooperado espera, o que os colaboradores esperam, a gente entendeu assim, olha, nós vamos resolver o problema das pessoas. O colaborador, primeiro, vamos olhar para o que vocês precisam agora para se sentir tranquilos e a gente poder atuar. Isso era home office, não era home office, isso era porque nós temos muitas unidades de atendimento, então tinha que ter lá as proteções e as dificuldades sendo resolvidas. Então, é primeiro esse olhar para essas pessoas, para isso. Bom, primeiro o time tem que estar unido de novo e percebendo o valor. E como eles sabem que a gente realmente tem esse olhar para eles, ficou mais fácil dar o próximo passo. Que é assim, a decisão foi, mesmo que a gente não tiver resultado zero no ano, que seria o ano de 2020, a gente vai fazer o que for preciso para que o cooperado consiga passar por essa crise de maneira tranquila. Desde o empreendedor, porque ele talvez não tenha que fechar o seu negócio e esperar se virar, desde o cooperado. Então, Lucila, com o apoio dos colaboradores, a gente baixou taxa, fez assim muitas ações que ano anterior, não precisava nem ser anos anteriores, a gente não teria feito. Nós não teríamos feito o que nós fizemos durante a pandemia. Nós baixamos a taxa de juros da cooperativa em 1/3, na média. Mas para aqueles que foram mais impactados, a gente praticamente chegou a zerar a taxa. Né? Não, assim, pelo menos tinha que pagar o CDI, né? Porque isso nós também temos que pagar para o poupador, mas nós chegamos a zerar a taxa e ficando com risco para a cooperativa. Quando vem os recursos de repasse do governo federal, PRONAMP, PEAC, PES e assim, eu nunca lembro das letras todas aí, desses programas, anos anteriores nós não teríamos entrado. As prefeituras aqui da região começaram a fazer proposta de juros zero para as empresas do seu município, e anos anteriores a cooperativa nunca teria abraçado isso. Abraçamos tudo. Fizemos tudo que foi necessário para que as pessoas pudessem passar por essa crise. A cooperativa se colocou do lado delas. Tivemos que suspender a assembleia, distribuir uma sobra antes do final, porque a gente já tinha passado pela metade das assembleias presenciais e todos eles tinham aprovado a distribuição da sobra como naquele modelo lá, já distribuímos as sobras, correndo aí algum risco de ter alguma dificuldade lá na frente. Tudo com o apoio do Conselho de Administração. O Conselho de Administração foi extremamente parceiro, sabe? Governança funcionando muito bem. Então, com isso eu conto um pouquinho, porque a partir disso a gente começou a pensar assim, tá, essa mudança toda, essa digitalização, home office e tudo mais, e aí as fintechs apareceram, né? E soluções novas durante a pandemia foram aparecendo, bancos digitais foram aparecendo, e a gente começou a se perguntar como é que a gente faz o processo para daqui em diante, como é que vai ser no ano que vem, no outro ano, né? Como é que a gente continua entregando valor, porque as pessoas estavam meio que por indução virando digitais, né? Nós não fazíamos operações por WhatsApp. No ano passado, mais de 100 mil pessoas fizeram operações por WhatsApp para a gente, mesmo no improviso. Foi um improviso, literalmente. Depois a gente foi formalizando aquele processo todo, né? Em vez de ter um formulário de operação de crédito, a gente botou no site uma lista. As pessoas foram lá se incluindo. A gente tem que cuidar para a área de controles internos não ver o nosso vídeo aqui, né? Uhum. Mas eles depois ficaram sabendo e também a gente conseguiu dar segurança para todo esse processo. Mas nós arriscamos muito, né? Sim. E esse soltar para isso nos fez perceber que a gente pode sim achar o caminho no digital. Nesse novo jeito de fazer as coisas, construindo soluções com fintechs, abraçando de maneira definitiva a transformação digital e não a digitalização dos processos.
Então, no final do ano passado, nós saímos já com um investimento de 10 vezes o que a gente tinha previsto para o ano passado. Agora, para os próximos 3 anos, a gente vai investir mais 10 vezes aquilo que a gente investiu no ano passado, nos próximos 3 anos, para garantir a transformação digital. Então, esse novo olhar fez a cooperativa abraçar essa causa. Mas uma coisa que está na essência, que a gente mantém na essência do estudo. Gente, pessoas. Porque o que a gente percebe? Quem constrói aquela solução digital são pessoas. Quem constrói a ruptura do que entregar para as pessoas são pessoas. Quem constrói a inovação são pessoas. Quem entende qual é a solução são pessoas, né? Então, mesmo com robotização, mesmo com RPA, mesmo com assistente digital e tudo mais, a gente sempre tem uma solução lá. Quero falar com uma pessoa, quero falar com um humano, né? A gente de vez em quando usa palavras diferentes para as pessoas perceberem que realmente tem uma pessoa ali à disposição. Ali atrás do WhatsApp não tem um robô, tem até um robô lá respondendo bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes dando uma primeira entrega, mas se ele quiser falar logo com uma pessoa, ele vai falar, a pessoa vai responder para ele, vai entender a dor dele. Então, nós entendemos que a gente precisa de as pessoas que vão conduzir esse processo de transformação digital, e mesmo com a digitalização toda, nós entendemos claramente que são pessoas que vão resolver. A gente tem alguns impactos, por exemplo, os bancos estão fechando a agência e nós estamos abrindo, né? E as pessoas nos perguntam, mas como é que vai ser isso? Lucila, já está certo que nós vamos ter que transformar os nossos postos de atendimento em lugares muito mais para as pessoas poderem ir naquele momento de angústia que eu não sei mais como resolver. Então, nós provavelmente lá as operações serão todas digitais lá naquele local, mas nós acreditamos que nós queremos ainda estar perto da comunidade, com um custo menor, com coisas mais simples, mais baratas, mas com nossa presença lá. Então, as unidades, aquele que tinham muitas caixas, que tudo se resolvia lá, ela está indo para o digital e vai para o digital. Mas a nossa presença lá nas comunidades ainda é muito forte, porque nós estamos na comunidade para resolver o problema da comunidade. A gente está procurando o seu caminho no digital, né? A gente não sabe ainda exatamente como vai resolver algumas coisas dentro do digital, mas com a participação das pessoas, a gente está vendo já que aquilo que a gente faz na comunidade, a gente pode criar uma comunidade no digital. O marketplace, por exemplo, aquilo que às vezes a gente resolve para o empreendedor lá, a gente vai resolver dentro do marketplace. Já percebemos que o marketplace que a gente viabilizou durante a pandemia, a gente já está tendo que trocar as tecnologias. Inclusive, mês que vem, vamos ter novas soluções tecnológicas para as pessoas. Aquilo vai ser transparente, não vão perceber, mas nós vamos tentar não, fazer, né? Esse tipo de solução lá dentro. Mas ouvindo as pessoas, com as pessoas escutando, se aproximando, estando lá perto da comunidade, envolvendo tudo quanto é organização nisso, porque a cooperativa ela começa a ficar cada vez mais conectada à solução local, né? E esse é o nosso sonho. Então, sonho e realidade em muitos lugares, né? A gente acaba percebendo esse movimento aí para o futuro está sendo bem interessante e muito desafiador, porque a gente tem algumas coisas que a gente desconhece ainda. Mas uma coisa é certa, a gente vai estar lá com as pessoas, para as pessoas. Dentro de tanto trabalho duro, né? Que por trás dessas conquistas todas tem muito trabalho duro. Mas também, sem dúvida nenhuma, a Viacred tem sido muito reconhecida. Né? Ela tem conquistado muita coisa. Então, eu vou citar aqui 2 conquistas recentes. Em 2020, a Viacred conquistou o primeiro lugar no ranking de Santa Catarina e 15º nacional do GPTW. Uau! Isso é fruto de muita gestão, uma gestão que se importa com o bem-estar e satisfação dos funcionários, colaboradores, é lógico, né? Mas destaca uma ou 2 iniciativas que levaram vocês a esse reconhecimento. Eu acho que eu tenho certeza, né? O que as pessoas reconhecem mais e isso está claro na própria pesquisa, né? É a gestão por propósito está fazendo toda a diferença.
As pessoas se conectam claramente, ainda mais os públicos mais jovens. A gente também, né, Lucila? A gente que tá, eu tô com barba branca, a gente se conecta muito ao o que tu entrega para a sociedade. Então, as pessoas se conectam muito. Então, quando você olha o resultado da pesquisa de clima, você vê claramente que as pessoas estão aqui, em primeiro lugar, pelo que a gente entrega para a sociedade. Então, as pessoas veem muito valor nisso. E elas percebem que isso é autêntico. Isso não é uma frase de efeito ou é alguma coisa assim que a gente só faz para botar na mídia, né? A gente sempre diz aqui que a gente nunca dá dinheiro para fazer arrumar praça, né? A gente não faz isso. A gente viabiliza para que a comunidade arrume a sua praça, a comunidade resolver o problema da sua praça. Então, a praça vai estar arrumada, mas porque a comunidade é a sua solução dentro desse contexto. Então, esse é um primeiro pilar, de que onde as pessoas percebem muito valor. E o segundo é a possibilidade de desenvolvimento do colaborador. Então, a gente fala e faz. A gente promove o desenvolvimento das pessoas. Enquanto pessoas, em primeiro lugar, enquanto gente, né? Traz os conceitos de long life learning para dentro, para próximo no dia a dia, para que realmente assim as pessoas se percebam protagonistas da própria história nesse desenvolvimento. E claro, investe muito, né? Investe muito em desenvolvimento, em envolvimento das pessoas na construção da sua cooperativa, porque e aí eu vou assim citar uns três pilares que nos fazem fazer esse movimento, né? Primeiro, as pessoas dar autonomia para as pessoas. As pessoas perceberem que elas não vão apanhar no dedo, não vão levar no dedo, como a gente diz aqui, porque cometeram uma falha. Porque estamos dando autonomia e de verdade, né? Você resolva o problema, ou do seu colega internamente, se você é de uma área de apoio, ou do cooperado quando você está fazendo atendimento dele, independente do canal. Então, resolva o problema da pessoa. E você tem autonomia para isso. Isso que a gente entrega para essas pessoas. E para que isso seja possível, então, a gente fala de excelência, fala de responsabilidade, né? Então, esse é o pilar então, as pessoas nesse pilar aprendem que elas precisam aprender muito. Será que elas querem resolver o problema da pessoa? Não dá para toda hora perguntar para o chefe o que é para fazer. Então, elas têm que aprender como é que resolve o problema das pessoas. E, a partir disso, ampliar a escutatória e assim por diante. Ouvir bem primeiro o que a pessoa quer para poder entregar de maneira mais objetiva. E aí o propósito faz a conexão das duas coisas, né? Porque, senão, uma pessoa com muita autonomia e muita liberdade vai fazer o quê? Pode entregar um monte de coisa, menos aquilo que realmente importa, né? Então, essa conexão com o propósito acaba ajudando muito as pessoas a saberem o que tipo de solução, então, eu vou entregar. Para quê? Qual o objetivo dessa solução, né? E aí tem algumas coisas que vão se conectando, né? As pessoas começam a perceber que elas podem fazer a solução de maneira simples e ágil, porque não precisam ficar perguntando, né? Elas não precisam ficar olhando uma norma. Nós acabamos com um monte de norma. Acabou. Ah, mas onde está escrito? Não está mais escrito. Não está mais escrito. Resolva o problema, né? Porque as pessoas também gostam da norminha, né? Porque daí elas se amarram ali, não precisam, né? Mas o nosso colaborador entendeu isso. E a pesquisa de clima retrata isso com muita clareza. 8% só dos nossos colaboradores estão aqui por causa de salário. Só 8%. O restante está por esses outros motivos que eu acabei de citar. E eu já introduzi outras teorias aí, né, da área de gestão de pessoas, que vão trazer. Nós tivemos, assim, comentários na pesquisa de clima. Para cada pessoa que respondeu a pesquisa de clima, e a resposta, e foram 93% dos colaboradores que responderam, né, à pesquisa de clima, isso já demonstra o quanto eles estão interessados em realmente contribuir. A gente recebeu 1.500 e poucas pessoas respondendo, recebemos 3.500 comentários. Isso dá mais de 500 páginas para eu ler, para entender o que eles estão falando. Claro, muitos elogios, mas muitas coisas, dizendo ainda e botando o dedo na ferida, sabe? Ali, ó, aqui tem um negocinho ainda que você ainda não viu.
aqui tem ainda uma dor aqui, tem um líder aqui que ainda não faz o feedback, tem um líder aqui que ainda não está nos ouvindo, ou ainda continua mandando. Então, tem todo um contexto aí que a gente vai aprendendo. E o líder, obviamente, a gente nunca identifica nada, né? A pesquisa, tanto a GPTW, tem muito sigilo com relação a isso, mas isso nos ajuda muito nesse processo. Então, esse resultado é conquista das pessoas, né? As pessoas que estão fazendo isso, porque estão tendo coragem de falar, coragem de dizer, e não, hoje em dia, às vezes não esperam, às vezes não, normalmente não esperam mais a pesquisa de clima para poder falar. É um pouco nessa linha, Luciana. Não, e isso aí é resultado dessa confiança, né, que foi restabelecida, que está sendo alimentada e mantida com práticas, né? E sem dúvida nenhuma, esse reconhecimento, né, dos colaboradores dentro de PTW reflete, né, no que o cooperado percebe, no que a comunidade percebe, sem dúvida nenhuma, né? Você consegue extrapolar, né, esse benefício não só para os colaboradores, mas como para todo o entorno, né, toda a comunidade, cooperados que interessam a Via Cred. Falando sobre isso, como é que vocês estão impactando a economia local? Você já trouxe, né? A gente conhece alguns projetos valiosos da Via Cred, mas conta um pouquinho para a gente de como é que vocês estão impactando a economia local e como é que está sendo, a partir de agora, de uma pandemia que ficou na nossa vida por enquanto, né? Que esse ano ainda continua, e como é que está sendo a superação dos desafios impostos e quais são as perspectivas, assim? Começar falando, Lucila, primeiro do resultado econômico desse negócio, né? Uhum. A cooperativa, ela gerou um resultado, considerando como ela cobra menos taxa, cobra menos juros, ela gerou quase mais de 900 milhões de resultado. Em relação a que esse dinheiro, literalmente, se fosse uma instituição financeira fora do contexto da cooperativa, esse dinheiro sairia da comunidade, porque elas iriam pagar ou mais juros, ou mais tarifa, então esses 900 milhões sairiam da comunidade. Claro que o resultado da cooperativa foi 285 milhões. Outra diferença, essa diferença de taxa, né? Distribuímos agora em dinheiro 117 milhões de reais. Então, esse é uma contribuição real, assim, não é aquela coisa mais abstrata, né? É dinheiro na comunidade que não saiu da comunidade e já está na comunidade, ajuda e continua fomentando esse negócio. A pandemia nos fez acelerar, fazer coisas que a gente nunca imaginou que ia fazer, né? Por exemplo, assim, a gente fez várias parcerias para ensinar as pessoas a fazer o seu negócio no digital, principalmente empreendedores. A gente construiu soluções e até meio que subsidiou plataformas para que a pessoa pudesse simplesmente pegar o seu negócio físico e levar para o digital. Nós fizemos parcerias com delivery, porque aqui nós tivemos um momento bastante crítico de uma empresa de logística, que não dá para mencionar nomes, né? Que começou a cobrar uma taxa absurda dos nossos cooperados para fazer as entregas. Trouxemos uma outra empresa, uma outra solução e construímos solução com a comunidade para que isso entrasse na comunidade e pudesse reduzir esse custo. E aí, claro, a própria empresa de logística também fez isso depois e conseguimos trazer o preço para baixo. Então, essas são coisas reais que a gente levou, por exemplo, para a comunidade. Continuar falando dos empreendedores, por exemplo, nós construímos soluções com o Sebrae, com o Senac e essas empresas aí que também assim se engajaram demais nas soluções aí, com os centros de inovação para ajudar o empreendedor a inovar no seu negócio. E alguns empreendedores ficaram sem chão, não sabiam mais o que fazer, né? Então, assim, muitos se reinventaram com a ajuda da cooperativa. Não que a cooperativa foi lá e fez. O nosso papel sempre foi fomentar soluções para que ele encontrasse a sua solução. E daí nós encontramos vários parceiros, boa parte deles foram financiados com dinheiro da própria cooperativa para que isso pudesse ser construído. Então, tanto
algumas dessas empresas entraram de maneira voluntária e também contribuíram financeiramente, mas a cooperativa fez o movimento. E como nós temos aí mais de 50% da população nessa área onde nós estamos, nós nos sentimos, não é nem obrigados, isso é um dever já da cooperativa, né, a fazer, a gerar essa contribuição para a comunidade, para poder fazer essa solução. Isso foram mais na direção das pessoas, dos empreendimentos, né, que é eles que geram emprego e renda na comunidade. Essa foi a fórmula que a gente encontrou. Por isso, quando a gente fala de economia local, como eu já tinha abordado antes e você me provocou mais uma vez, a preocupação é com o negócio local. Nós estamos, assim como a cooperativa está sendo impactada por fintechs e outras coisas adicionais, o nosso empreendedor local está sendo impactado por plataformas, né, nacionais e internacionais que estão roubando o mercado dela. Tem livro sendo entregue e as pessoas não compram mais na livraria. Tem produtos, roupas, tudo de toda a ordem, né? Você compra qualquer coisa hoje, ou no Brasil, dentro de uma plataforma, ou numa plataforma até fora. Mas o nosso empreendedor local, que gera um emprego local, ele tá, e agora como é que eu faço? Porque a pessoa está comprando na plataforma e como é que fica aqui, né? Então, assim, esse empreendedor que a gente ajudou durante a pandemia e continua e viu muito valor, tanto que muitos desses programas a gente, inclusive, está revisitando, para conseguir ampliar e escalar esses programas dentro das cidades onde a gente está, para garantir esse fomento. E dessa forma, nós imaginamos realmente impactar esses empreendedores e convencer a comunidade, né? Talvez esse seja o nosso maior desafio. Convencer a comunidade que é melhor ela comprar aquele produto que é produzido lá dentro daquela comunidade, do empreendedor daquela comunidade. E se ele não fizer isso, aquela comunidade não vai ter mais emprego. E aí não vai ter mais renda, daqui a pouco não vai nem mais comprar daquela plataforma de fora, né? Porque não tem mais nem como comprar. Porque como é que faz? Então, esse é o nosso papel da cooperativa. Então, a economia local, nós nos sentimos assim muito compelidos a fazer esse movimento. Então, nós nos sentimos quase da nossa essência, né? Ajudar a comunidade a fazer essa gestão e se vincular, inclusive, a ações públicas e assim por diante. É interessante demais como nós, seres humanos, somos resilientes, né? Quer dizer, não há nada que quando nós estamos provocados, né, a realmente buscar sobrevivência ou buscar uma solução criativa, né, a nos unir para ajudar o outro, sempre funciona no final, né? Então, acho que tenho certeza que a pandemia, lógico que a gente está aqui no olhar do que funcionou, né? No olhar das coisas que deram certo a partir de uma nova realidade. Um ano atrás, talvez a gente não falasse de futuro, né? A gente não conseguia enxergar o futuro estava um pouco mais nebuloso, acredito, do que agora. Agora a gente consegue entender práticas ou soluções que vieram para ficar, modelos, né, que vieram para ficar. E em relação a isso, assim, em relação ao futuro, apesar de tudo que já foi transformado, né, de todas as informações que já chegaram no mercado financeiro, na Viacred, né, nos ambientes de trabalho, o que você acha que vem por aí? Quais mais ou quais outros impactos positivos essas mudanças vão trazer para a Viacred e para a sociedade, na sua opinião, Adelino? Eu acho que eu vejo um futuro muito bacana, porque eu acho que tudo que está vindo aí, ele vai ajudar muito as pessoas. Acho que nós vamos ter aí muitas coisas sendo entregues, serviços, produtos que fazem sentido para a população em geral. Então, eu acredito muito que a gente vai ter muita coisa boa, né? A intermediação financeira, por exemplo, só usando um exemplo na minha realidade, o Pix é fantástico. As pessoas aqui na região pagam com Pix. E qual é o custo do Pix? Né? É baixíssimo. Né? A custo de emissão da moeda, reduziu um monte de coisa. Só pegando esse elemento, e daí daqui a pouco nós vamos ter Open Banking, onde
onde provavelmente a pessoa vai poder escolher o lugar, o produto que mais lhe agrada, num preço que mais lhe convém. E aí extrapolando isso para o mercado em geral, eu acho que as pessoas vão poder escolher o produto que mais lhe agrada, a solução que mais lhe convém, com um preço muito justo. Eu acho que essas coisas vão vir com uma solução cada vez mais adaptada para as pessoas e para a economia. E eu vejo a cooperativa nesse meio. Talvez a cooperativa se dilua nessa relação, né? Porque enquanto porque nós entendemos que nós precisamos ser a cooperativa que promove essa colaboração, essa integração. Nós não somos o fim em si, nós somos a conexão desse fim e dessa solução. E eu vejo a cooperativa com muita saúde nos próximos anos e para muitos anos pela frente. E se ela mantiver essa essência de construir a solução que a comunidade precisa, ela vai continuar tendo muito valor, né, nesse contexto. Independente, porque a gente também não sabe exatamente que tipo de tecnologia vai nos impactar no ano que vem, ou talvez no mês que vem, né? Mas se a gente mantiver esse olhar para esse contexto e entendermos que continuamos sendo uma cooperativa e que estamos aí justamente para ajudar as soluções se encontrarem e para que as comunidades e as pessoas sejam o centro dessas soluções, aí eu acho que nós continuamos entregando muito valor e seremos ainda extremamente relevantes dentro desse contexto. Por mais que a gente fique meio... Diz que antigamente uma cidade, para ser valorizada, né, era assim, tinha que ter era o padre, que era a pessoa mais importante, o gerente do banco, e tem mais alguém ainda que eu não lembro agora, né? Essas coisas se diluíram hoje em dia, né? O padre hoje em dia tem uma importância relativa, o gerente do banco perdeu a sua importância, porque, graças a Deus, a comunidade está começando a ser protagonista da sua própria história, né? O prefeito, acho, né? O prefeito também, eu esqueci do prefeito, desculpem, prefeitos, né? Então, mas até o poder público começa a diluir a sua importância dentro da comunidade, porque a comunidade está começando a fazer as suas soluções. Então, assim, aquilo... E as pessoas estão começando a ficar em primeiro lugar. E isso que importa. O que importa é as pessoas... que as soluções venham para as pessoas. E que o resultado disso beneficie as pessoas. E cada vez mais e de maneira mais distribuída possível. Acho que é um pouco disso, Luciana. Sem dúvida. É o empoderamento do cidadão, né? É o empoderamento da pessoa, uma coisa que o cooperativismo faz com grande maestria, e é maravilhoso. O que mais? Você já falou de futuro da ViaCred, né? Deseja e enxerga muita saúde para a ViaCred. Será que, Adelino, você tem alguma meta ainda, ou algum desejo de realizar ou atingir alguma meta que está te provocando hoje, está te estimulando hoje? Olha, tem sim. E pode contar? Eu posso contar. Eu primeiro tenho uma que eu vou me dedicar muito a isso, e uma segunda que eu vou me dedicar muito a isso, né? A primeira, eu acho que assim, olhando para o cooperativismo como primeiro para o cooperativismo, né? Eu acredito que o cooperativismo brasileiro, o cooperativismo de crédito brasileiro, primeiramente, ele vai ter que trabalhar para se juntar, para ter um único sistema de crédito cooperativo nacional. Cada um pode continuar com a sua cultura, com o seu jeito de fazer, mas o ganho de escala, tendo um único software, vou falar desse jeito, uma única rede de caixas eletrônicos, uma maneira de compartilhar as estruturas de atendimento, ela é necessária olhando para o cooperativismo de crédito brasileiro, né? E assim, as tecnologias podem ser a mesma. Lá na frente pode aparecer o nome da tua cooperativa, a tua cultura, o teu jeito de fazer as coisas, as tuas cores. Mais atrás, aquilo que aquelas tecnologias podem ser uma só. Então, esse é um sonho que eu acho possível. Tem aí várias filmes de homens, né, que ainda estão rolando aí pelos corredores, mas eu desejo que isso aconteça pelo amor e não pela dor. Esse é o primeiro desejo. Quando aí eu olho para o cooperativismo como um todo,
como apoio, mas a solução não precisa ser exatamente cooperativa. E eu acredito numa universidade gratuita para o Brasil inteiro. Com as soluções tecnológicas que a gente tem hoje, com a forma como as cooperativas, de maneira geral, e eu olho para as cooperativas de saúde, as cooperativas de crédito, as cooperativas de consumo, as cooperativas de infraestrutura, e todos os modelos de cooperativas, eles estão gerando conteúdo para ensinar a sociedade, para formar as pessoas. Só que eu vejo agora, e esse é o meu grande objetivo, assim, é juntar essas soluções numa única solução, permitindo que a gente consiga direcionar os recursos para talvez uma universidade para todos, de graça. Tipo a Singularity, talvez possa iniciar por um viés mais empreendedor, para as pessoas aprenderem a empreender no Brasil, porque a maneira como a gente vai ter renda no futuro, com certeza serão diferentes do que a gente viveu até agora, então as pessoas vão ter que aprender a empreender, então talvez uma espécie de Singularity aqui possa ser uma solução, e eu acho que as cooperativas brasileiras, elas podem entregar isso para a sociedade, pegando essa universidade, 100% gratuita, não há problema das cooperativas financiarem isso no Brasil. Acho que a gente pode entregar isso de uma maneira que traga esses novos skills que as pessoas precisam para poder continuar tendo valor na sociedade, tanto para empreender, como também para participar dos empreendimentos que estão aí colocados e que eles consigam melhorar seu nível de renda e a sua qualidade de vida. Então, esse seria, assim, o meu grande sonho. E não é o grande sonho lá do pessoal do Lehman, né? É um outro grande sonho. É um outro grande sonho. E sabe que são dois grandes sonhos que tocam toda a equipe do Instituto assim profundamente, né? Que tem muito alinhamento. E conte com a gente, o que a gente puder apoiá-los, né? Nessa rede de realização dessas duas coisas, né? Da gente ter realmente uma intercooperação mais explícita e mais vivida, né? Entre os sistemas cooperativistas de crédito ou financeiros, e sabe que o nosso reconhecimento, inovação com propósito, tem uma dimensão específica, né? Que fomenta exatamente essas práticas, né? Por que, né, a gente ter um lab de inovação para cada sistema? Por que não a gente não tem um lab de inovação único, né? Pensando em soluções para todos os sistemas financeiros, né? E outros pontos. Então, eu fico muito emocionada com essa tua intenção e ousadia, né, em buscar, e tenho certeza que você vai alcançar, e conte com a gente, tá? Porque o Instituto Fenasbac puder ajudar a fazer toda essa costura, fortalecimento dessa rede, a gente tem muito interesse. Muito obrigada. Agora, uma mensagem final. Olha isso. Eu tenho certeza que esse é um primeiro papo entre a gente no IF Academy. A gente tem muito mais a aprender com você, Adelina. Mas traz uma mensagem final para o nosso público, para o nosso país, né? Para o nosso futuro no mercado de trabalho, para os nossos profissionais. Eu vou usar uma palavra, né? Pensei nela agora. Acredite. Acredite em você, em primeiro lugar. Acredite que você pode fazer a diferença na sua vida, em primeiro lugar, porque acredite que você é capaz. E se você ainda não tem as capacidades para executar aquilo que você está buscando, busque. Influencie mais uma pessoa do seu lado, ou duas, para que ela também faça o mesmo movimento. E acredite que é possível, sim, ter uma sociedade mais justa. Não desista nunca das pessoas. As pessoas, com certeza, elas não são uma máquina. Se você compra uma máquina, ela vai produzir igual a outra que você já tem, ou uma terceira. Não vai, isso produz desse jeito. Mas se nós acreditarmos que nós podemos e fazemos a diferença na vida das pessoas, e levamos esse acreditar para elas também, com certeza nós vamos ter um Brasil muito melhor, um mundo muito melhor, porque hoje em dia isso não tem mais fronteiras, né, gente? Hoje em dia a gente impacta a vida de muita gente pelo mundo todo. Acredite, então. Essa é a minha palavra para cada um de vocês aí. E gratidão aí, já tem a tua parceria, né, Lucila?
Isso aí eu nem, na verdade, nem cogitava, já imaginava que a gente podia construir isso juntos. Obrigado, Então, obrigado pela oportunidade de estar aí e espero que de alguma maneira eu tenha ajudado de alguma maneira aí vocês que estão aí nos assistindo nesse papo aí. Grande abraço. obrigada, Adelino. Parabéns pelo belo trabalho. Muita saúde, muita energia para conduzir tudo que vocês têm aí de desafio na Via Crédito, com esse belo time. Estão todos de parabéns. A gente tem a oportunidade de atuar em parceria e a gente se emociona muito em conhecer cada vez mais tantas pessoas mobilizadas para fazer o bem pelo outro e pelo nosso país. Eu acredito também, acreditamos juntos. Obrigada, um beijo no coração, tá? E fique bem. Fique bem. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. É.